É muito bom poder estar aqui com vocês para falar sobre o que nós vamos falar essa noite, sobre esse assunto. Ano passado, novembro ainda, antes de nós fazermos aquelas duas mensagens sobre de volta à essência, nós já tínhamos comentado que iríamos fazer uma série sobre santidade. Estava orando bastante esse começo de ano, falamos sobre o Espírito Santo, depois nós falamos sobre a importância da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu confesso para vocês que eu gosto muito de ler, muito, e não costumo fazer o que nós vamos fazer esses 3 sábados, né? É a primeira vez que nós vamos usar aí o tema de um livro como base das nossas pregações, mas algo me chamou muita atenção. Enquanto eu li esse livro, ainda não acabei de ler, estou no final dele, se Deus quiser essa semana eu acabo de ler, mas já temos aí a primeira e a segunda mensagem, né? Escuto muito Paulo Mazzoni, ele vai vir aqui inclusive em junho, né? Um grande referencial de líder, de pastor, de pregador para mim hoje, porque ele é uma pessoa que ele não prega simplesmente do que ele sabe, mas do que ele vive. É um homem aí que ele fez a primeira série aqui no Brasil. Então tem um amigo meu que vai começar amanhã em Piracicaba, o pastor Ricardo Kapler, já preguei lá algumas vezes, nós vamos começar aqui. Mas pastor, o que isso tem a ver com santidade? Tem a ver porque muitas vezes nós pregamos sobre pecado, nós pregamos contra o pecado, nós pregamos para que você abandone o pecado, só que muitas vezes nós não temos a revelação. E por isso que nos dias de hoje muitos jovens, eles não conseguem se manter em santidade. Quantos de vocês conhecem alguém que já caiu em um pecado que outrora já havia pedido perdão para Deus? Levanta a mão. Você conhece alguém assim, sim ou não? E isso é interessante, porque é algo que infelizmente acontece. E como nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito ímpar na presença de Deus, nos nossos cultos, nas nossas células, vários testemunhos, e quando nós enxergamos que os milagres, as curas, elas começam a acontecer nas células, nós entendemos que o que nós estamos fazendo aqui dentro do templo está se repartindo pela nossa cidade, dentro de cada casa. Já tinha escutado alguns testemunhos, escutei essa última semana, se eu não me engano, da célula do Diego, de mais uma pessoa que foi curada. E isso é muito importante. E nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Nós sabemos que nós vivemos um momento bom. E já no começo do ano, o Espírito Santo tinha nos orientado a toda a primeira semana de cada mês, nós fazemos os nossos 3 dias de jejum, porque nós entendemos que existem demônios, existem castas demoníacas que aprisionam as pessoas, e que estas só saem por meio do jejum e da oração. E nós também tivemos o entendimento que muitas pessoas que estão aqui, são aquelas pessoas que vieram na primeira colheita. Só que a nossa vida com Deus, ela não é feita apenas de uma colheita. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de regar, e existe o tempo de colher. Então nós já colhemos muito, e nós começamos a plantar no final de 2016, 2017 de novo, e nós estamos naquela fase em que nós estamos regando, em que nós estamos cultivando o que nós plantamos, e já é possível ver os primeiros frutos, as primícias dessa colheita que nós vamos ter. Eu acredito muito que essa segunda colheita que nós vamos ter vai ser muito maior e muito mais impactante do que a primeira. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não faz nada igual. E Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Mas o que me chamou a atenção nesse livro, vocês podem ler esse livro, indico para vocês, esse livro é do John Bevere, um livro muito bom, aprendi demais com isso. Porque nós vamos trabalhar 3 pontos. Hoje nós vamos trabalhar sobre identificando a nossa criptonita. Semana que vem nós vamos falar do efeito dela. E na última semana,
na semana em que nós vamos estar fazendo o nosso jejum, a semana em que nós vamos ter a nossa vigília, nós vamos falar sobre a eliminação da criptonita das nossas vidas. Eu quero ler um texto com vocês em 1 Coríntios 10, 33. Projeta para mim, por favor. 10, 13, perdão. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui, senão eu não vou enxergar. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto, e ele fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que vocês possam suportar. Isso mexeu muito comigo, porque esse versículo é como se fosse um teste para as nossas vidas. É como se o momento em que nós estivéssemos sendo tentados, é como se o momento em que nós estivéssemos sido ali oprimido pelaquela vontade de pecar, seja qualquer que for a área da sua fraqueza, seja qual for a sua criptonita, a palavra de Deus fala que Ele mesmo libera a tentação. Só que junto com a tentação Ele libera um escape. Então, quando isso acontece nas nossas vidas, nós estamos sendo como se fossem testados. E nós temos ali o poder de decisão da escolha. De cair ou de fugir. E pastor, o que isso tem a ver com nós? O que esse tema tem a ver com nós? E o paralelo que eu aprendi é muito interessante. Que nesse caso aqui fala do super-homem. E ele faz uma comparação desse homem que tinha atributos de outro planeta dentro da Terra com os nossos. E ele fala que tanto o super-homem está aqui como nós estamos aqui, porém a Terra não é o nosso lugar. E que tanto o super-homem como nós temos poderes que uma pessoa comum não tem. Os filhos de Deus têm poder, sim ou não? Vocês acham que curar uma pessoa, ressuscitar um morto, libertar uma pessoa, isso não é videogame, isso acontece. Isso acontece através do poder de Deus que está em nós. Só que tem um detalhe aí, que me chamou mais atenção e se encaixa perfeitamente na nossa série de santidade. A criptonita, ela não tinha poder para matar o super-homem. Mas quanto mais perto ele se aproximava dela, mais fraco ele ia ficando. E ele chegava a ficar tão fraco, de modo que uma pessoa comum era mais forte do que ele. E aí, esses inimigos que ele tinha se aproveitavam dessa vulnerabilidade e dessa fraqueza para exterminar ele, ou para pelo menos tentar. E a nossa vida cristã não é diferente, porque nós sabemos que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado, é a nossa criptonita. E nós sabemos que quando nós estamos próximos disso, ou quando nós estamos constantemente em contato com isso, nós começamos a ficar vulneráveis. E nós começamos a errar, e nós começamos a cair em coisas que nós já não caíamos mais. Em coisas que nós não já tínhamos mais dificuldade, em coisas que nós já tínhamos vencido. É como se a gente estivesse andando para trás. E por mais que a gente tenta fazer força para nos libertar disso, ou para sair dessa zona, a gente não consegue. Quantos aqui já escutaram na célula, no discipulado, a frase de um discípulo ou de um liderado assim: pastor, eu tentei, mas é muito mais forte do que eu não consegui suportar, acabei caindo. Vocês já escutaram isso, ou já falaram isso, sim ou não?
Então isso é algo que todos nós estamos cabíveis de cair. Todos nós somos tentados. Todos nós. E cada um no seu ponto fraco. É por isso que hoje o tema é identificando a sua criptonita, o que rouba a sua força. O que deixa você vulnerável, o que deixa você fraco. O que te faz ficar exposto para ser atacado pelo diabo. O que te deixa uma presa muito fácil. Do que você tem se aproximado nos últimos dias, do que você tem se aproximado nos últimos meses. E a pergunta que fica no ar é que, já que nós somos filhos de Deus, e somos participantes da natureza divina, nós não deveríamos ter uma vida extraordinária, sim ou não? Claro que sim. A questão é, por que nós não estamos tendo? Ou pelo menos não em sua plenitude. É porque alguma coisa tem roubado a nossa força. É porque alguma coisa tem deixado a gente cansado. Tem deixado a gente fraco, sem poder de reação. E um grande exemplo disso é a igreja de Corinto, que nós acabamos de falar aqui. Mesmo agraciada com tantos dons espirituais, sendo elogiada por tantos apóstolos, o apóstolo Paulo manda uma carta de exortação para eles, e nessa carta ele vai falar assim, lá em Coríntios 11:30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E o que me chama a atenção nessa carta de Paulo, é porque essa carta que ele manda, ele não dá um ensinamento para a igreja trabalhar com as pessoas que ainda não tinham se convertido. Ele manda essa carta para a própria igreja. Ele manda essa carta para os filhos de Deus. Ele manda essa carta para quem já fluía nos dons. Ele manda essa carta para quem já conhecia a palavra. Ele manda essa carta para quem já ensinava a palavra. Ele manda essa carta para quem já tinha sido batizado, tanto na água como no Espírito. Ele não manda para os de fora. Era como se fosse um alerta assim, olha, vocês não estão percebendo que apesar da plenitude dos dons, que apesar de vocês fazerem tanto, vocês estão fracos. Vocês estão doentes. E alguns de vocês estão até dormindo já. E se nós compararmos a cidade de Corinto com a cidade de Jerusalém, as duas igrejas, nós vamos observar que a igreja de Jerusalém, na sua primícia ali, quando começou a igreja primitiva, num espaço tão curto de tempo, já tinham plantado a igreja de Corinto. Nós vamos enxergar que a igreja de Jerusalém, eles não só impactaram Jerusalém, mas toda Samaria e Judéia foi impactada por essa igreja. E a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja tão boa, eu acredito que se eu morasse lá naquela época, eu frequentaria aquela igreja. Eu seria membro naquela igreja. Porém, nesse momento aqui, Paulo ele faz uma exortação para os fiéis daquela igreja, porque eles já não estavam impactando a cidade mais. Eles começaram a tentar se tornar uma igreja que olha para dentro de si. Por quê? Não porque eles queriam ser ali religiosos, ou expressar ali e contemplar os benefícios que eles tinham recebido de Deus, não, mas porque eles já não tinham mais forças para avançar. Estavam fracos, alguns doentes, e alguns já estavam dormindo. E essas três colocações de Paulo não são colocações físicas, são colocações espirituais. E aí eu pergunto para vocês, se nós temos uma boa igreja, nós temos boas células, nós temos bons líderes, nós temos bons supervisores, o que será que acontece que nós não conseguimos mais impactar a cidade da forma que outrora foi impactada? Por que será que às vezes na sua célula ela é tão boa, ela é tão aconchegante, você gosta tanto de ficar lá, mas parece que ela perdeu a força de impactar? Parece que ela perdeu a força de avançar. E às vezes nós negligenciamos quando nós pensamos que a culpa é da célula.
E que a culpa é da igreja, ou que a culpa é da supervisão. É por isso que muitas vezes nós tentamos mudar e mudar e mudar, só que na verdade o problema está na gente. Por quê? Porque a célula é composta por pessoas, porque a supervisão ela é composta por pessoas também, porque a igreja ela é composta por pessoas. Na verdade a igreja é feita por pessoas. Então se você tem algo roubando a sua força, você mudar de lugar, simplesmente, físico, mas ainda ter contato com aquela criptonita que rouba a sua força, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. E eu escolhi fazer o meu TCC baseado na área sexual. Nós fizemos aqui, no ano passado, uma série sobre sexualidade. Vocês lembram dela ou não? E eu comecei a atender várias pessoas depois daquela série. E eu escolhi fazer o meu TCC nesse assunto. Por quê? Porque o que nós temos jovens presos na área sexual, não conseguem se libertar. Não conseguem engajar num relacionamento bem-sucedido. Presos. Pornografia. Masturbação. Caí com a minha namorada, pastor. Chove. Inúmeras pessoas. E ainda quando caem com a namorada, pelo menos é homem e mulher. E fala, pastor, caí com um amigo. Aí é complicado, não é verdade? Mas acontece. Ô pastor, acabei me relacionando com a minha amiga. Eu fui dormir na casa dela e acabou rolando, aconteceu, Mas por quê? Porque nós nos aproximamos do que nos deixa fraco. E quando nós estamos vulneráveis, nós não temos força para lutar contra. Posso falar para vocês que quando eu me converti, teve uma vez que eu saí, não vou falar o nome do restaurante, mas eu saí para sábado à tarde, naquela época era de praxe, nós saímos para tomar uma cerveja num calor e sempre pedíamos uma porção de torresmo junto. E eu lembro que os meus amigos daquela época, eles não eram evangélicos. Hoje alguns são, alguns ainda não. Mas eu não tinha contato com pessoas da igreja, muito pouco. E eu lembro que nós fomos nesse bar e eles pediram um torresmo. E aí todos os meus amigos pediram cerveja. E eu falei assim, me dá uma coca, por favor. E aquele dia, toda vez que eu vejo torresminho, quando eu vou comer feijoada, alguma coisa, eu lembro desse dia. Geralmente, quando você põe um torresmo na boca e você toma cerveja, parece que é uma combinação boa. O gosto é bom. Mas, quando eu coloquei o torresmo na boca e fui tomar coca, sabe quando parece que começa a empastar, fica tipo um chiclete e não desce, começa a grudar no céu da boca? E aí eu tive que tirar aquele negócio da boca, eu não consegui engolir. E naquele dia eu pensei comigo assim, nossa, que negócio ruim, né? Não combina. E o Espírito Santo falou assim comigo, justamente, não combina você estar aqui. Por quê? Porque naquela época, aquilo ainda não tinha sido eliminado da minha vida. Aquilo ainda fazia parte das minhas raízes, mesmo que eu já tinha aceitado Jesus, mesmo que eu já tinha entregue minha vida para Jesus. E se eu continuasse andando ali naquele lugar, com aquelas pessoas, frequentando aqueles ambientes, era uma questão de tempo para eu cair de novo. Essa criptonita ainda não tinha sido eliminada da minha vida, mas ela ainda roubava a força da minha vida. E queridos, então, às vezes eu vejo tantas pessoas, às vezes tendo experiências tão lindas com Deus, e depois elas voltam para o mundo. Por quê? É porque você não elimina a criptonita da sua vida. É porque você gosta de ficar perto do que rouba a sua força. É porque você acha que você vai ser forte, mas na verdade a Bíblia não manda você ser forte. Ela só manda você sair de perto. Se afasta do que rouba a sua força. Estou dando um exemplo numa área que eu tinha dificuldade. Talvez a sua dificuldade não é isso, nunca foi a bebida, nunca foi o cigarro, nunca foi drogas. Talvez o que rouba a sua força é a sua namorada. Talvez o que rouba a sua força é o seu computador. Talvez o que rouba a sua força é o seu celular, eu não sei.
Talvez o que rouba a sua força é a sua cobiça, é a sua vontade de ter dinheiro. Você rouba, você tenta trapacear. Eu quero que vocês assistam um vídeo para a gente continuar. E comece a se identificar com esse vídeo. Pode soltar o vídeo, por favor, Natana? Presta atenção que tem legenda, tá? Fold the napkins. Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this Oh, evening? yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, you'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my, Yeah, of oh my gosh, babe. course. Okay, this has got to be. There one he of is the- now. Wait, Hi. what? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you Yeah, he is my boyfriend from high school. guys, your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant, and second, what is going on? Hey, babe. Sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you take your hand off her, and you. What is going on? Just sit down. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite? Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All fine. right, seriously, no. Good. Food will be right out. Okay, Angela, okay. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, I'm sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. Bon appetit. Thank you, Dennis. The salmon is delightful. So, did you propose to her here too? Okay. Galera, tá aí uma boa esposa para vocês que estão encalhados e precisam casar, amém? Esse vídeo me chamou a atenção porque fala justamente de um relacionamento. E quando Deus usa Adão e Eva lá no Jardim do Éden para eles se conhecer, ele usa um termo no hebraico que chama conhecer, yadá. E o significado desse conhecer significa conhecer intimamente.
fala de um relacionamento a dois. Fala de um relacionamento íntimo. É por isso que várias vezes na Bíblia nós vamos ver uma comparação entre um matrimônio homem e mulher com a igreja e Jesus. Porque está falando de uma aliança. Está falando de uma aliança entre duas pessoas. O problema é que nós queremos Jesus, nós preferimos Ele, nós gostamos de estar com Ele, nós damos mais tempo para Ele, mas o problema é que nós também queremos os outros. E quando nós olhamos para esse texto aqui, chega a ser fútil um vídeo desse. Pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que nós nos assentamos com Jesus e queremos colocar os outros deuses na mesa também. Tem a ver que nós queremos estar com Ele, mas nós queremos também estar com o que nós temos adorado e nós temos idolatrado, com o que nós temos ficado cativo. E aí eu pergunto para vocês, quantos querem ter um relacionamento assim? Eu sei que aqui tem noivos, o culto de casais está sendo lá na 9 de julho hoje, mas quantos aqui querem se casar? Levanta a mão. Você quer se casar, não quer ficar solteiro? Você quer isso para o seu casamento? O problema é que nós olhamos para a Ângela, uma moça bonita, e nós olhamos para o marido dela, o Justin ali, e ele perdido. Mas o que é isso? Quem que é esse aí? Era para ser um jantar a dois. Era para ser um relacionamento a dois. Era para ser um relacionamento eu e você, meu filho. Por que você está trazendo todos eles para a mesa? O problema é que num relacionamento nós não queremos dividir ninguém. Mas nós queremos dividir Jesus com todo mundo. E é por isso que várias vezes essa comparação entre marido e mulher é feita entre Jesus e a igreja. Uma aliança de casamento, uma aliança de matrimônio. É por isso que lá em Isaías nós vamos ver em 54:5, o seu Criador é o seu marido. E lá em Efésios 5, 31, 32, o apóstolo Paulo mais uma vez ele vai escrever: por esta razão deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo, só que ele faz um adendo aqui. Ele fala assim: eu estou me referindo a Cristo e à igreja. E quando fala de deixar, está falando de você sair do seu habitat ali antes de conhecer Jesus. Por quê? A pior coisa que tem é você casar e morar junto com o pai, da mãe, da noiva ou do noivo. Você não ter a sua casa, você não ter o seu lugar. Você fica sem privacidade. E quando você está no seu relacionamento com Jesus, é como se você estivesse falando assim: olha, abandona os seus deuses, deixa os seus deuses, deixa o que você idolatrava, deixa tudo para trás. E faça uma aliança comigo. A questão é que nós perdemos a nossa força, é quando nós queremos que Jesus seja mais um nas nossas vidas. O problema é que Jesus, ele não aceita ser mais um. Ele quer ser o único. Isso significa, jovem, que se ainda existe alguma coisa que rouba a sua força, quer dizer que Jesus não é o único na sua vida. Quer dizer que Ele tem concorrente aí com você. Quer dizer que Ele não é o seu único Senhor. Quer dizer que você não tem uma aliança só com Ele. Quer dizer que você tem aliança com outras coisas também. E é por isso que não flui, é por isso que não avança, é por isso que não impacta, é por isso que você não sai do lugar, é por isso que você está sempre cansado, sempre pensando em desistir, sempre sendo negativo. Por quê? Porque Jesus não é o único na sua vida.
E nós precisamos identificar qual tem sido a minha criptonita. Em Daniel ele fala algo muito forte, Daniel 11:32. Ele fala assim: vocês que conhecem a Deus são fortes. É um povo forte, é um povo que resistirá com firmeza. Só que você só conhece uma pessoa nesse termo, quando a comparação entre um homem e uma mulher é feito, é justamente na relação sexual. É justamente quando eles se tornam uma só carne. Yadá, conhecer intimamente. Só que quando o Espírito ele penetra na sua carne, não é como num ato sexual. A Bíblia diz que ele é como uma espada de dois gumes, que ele entra em você e ele separa a sua alma e o seu espírito. Isso está falando de uma só carne, quando o Espírito está dentro de você. Conhecer intimamente. Ter um único Deus, ser uma só carne só com Ele, espiritualmente falando. Eu conheço tantos jovens, que não conseguiram se manter firmes. Mas eu posso afirmar para vocês com toda certeza, que foram pessoas que Jesus não era o único na vida dela. Tinha mais gente na mesa, Tiagão. Tinha mais gente na mesa. E Jesus ele chega para ter um momento com você, só com você. Mas ele chega lá, tem mais gente no quarto. Tem mais gente na casa. E aí nós temos as nossas forças minadas. O casamento é uma ilustração, talvez mais próxima do nosso relacionamento com Jesus. Fala de fidelidade, fala de lealdade, fala de reciprocidade, fala de amor incondicional, fala de abstência de egoísmo. E jovem, você precisa responder para você. Por que você tem outros senhores na sua vida? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina tanto, ela é tão clara. E a gente fica que nem a Ângela ali, mas viu, quem é esse? Não, esse aqui é uma história longa, sabe? Faz tempo que eu tenho problema com isso, não é de agora o meu problema. Eu já fiz mapeamento, sabe? Isso aqui não é de agora, faz tempo já. Eu já cultivo há um bom tempo. E esse aqui? Não, esse aqui é outra história, mas é antiga também. Antes de você, eu já tive envolvimento com esse aqui. Mas esse também, e a gente fica que nem a Ângela argumentando. Não, enquanto na verdade a gente só precisava falar assim, sai todo mundo da mesa. Eu não quero mais ninguém. Eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Ele era o favorito dela. E ela fala, Jesus, eu te amo, você é meu favorito. Você é o meu marido. Mas eu tenho alguns amantes. E às vezes nós falamos, olha, Jesus, eu sou seu. Eu sou sua, Jesus. Mas assim, né, 100% não. Tem um pouquinho que eu divido ainda com algumas outras situações, mas vai chegar o tempo em que eu não vou ter mais ninguém, Jesus. E a gente deixa o diabo roubar a nossa vida, deixa o diabo roubar o nosso vigor, e a nossa lealdade fica dividida, e a gente se torna infiel com Deus. E quando nós partimos para esse ponto, uma pergunta crucial essa noite: quantos de vocês casariam com uma pessoa ou permaneceriam casados com uma pessoa assim? Quantos de vocês? Ninguém quer isso. E vocês honestamente acham que Jesus tolera isso?
Vocês acham que Jesus tolera esse tipo de comportamento nosso? Queridos, quando nós estamos falando de um casamento, quando nós estamos falando de uma aliança, quando nós estamos em alguma chácara, ou em algum lugar, numa cerimônia de casamento, e aponta uma mulher de branco lá no fundo, e tem um cara esperando, ela está dizendo para todo mundo que está ali, olha, eu estou caminhando para o amado da minha vida, eu vou me casar com aquele homem. E todo mundo espera aquela entrada, todo mundo fica de pé, e todo mundo olha ela passando, e todo mundo quer ver a reação do noivo, quer ver a reação da noiva. Por quê? Porque é um momento ápice de um casamento, de uma aliança. E aí nós apontamos lá no fundo da igreja, Jesus está aqui. E a gente vem andando, correndo, chorando, e chegamos aqui, e quando a gente sai, olha, né? Agora eu tenho compromisso com outro. Agora não, Jesus, por favor, me respeita. Respeita o meu tempo, respeita a minha privacidade. E quando nós começamos a falar disso, começa a incomodar. Por quê? É porque nós pensamos que, com quanto mais envolvimentos nós tivermos com outras coisas, nós somos melhores. Quando na verdade a única coisa que nós precisamos é de Jesus. E o diabo se aproveita da sua ignorância ou da sua cara de pau. E continua roubando a sua própria força. E o prejudicado é só você. E quem vai colher o que você planta é você. E quem vai vir todo arrebentado depois para Jesus é você também. E você acha que está tudo bem. Enquanto na verdade você está caminhando para a morte. Queridos, um relacionamento assim é inaceitável. Não dura. Nem por interesse dura. Nem por interesse. Eu falo porque eu já aconselhei casamentos por interesse que não conseguiram permanecer por causa do adultério. Não um, nem dois, nem três. Dezenas e dezenas. E se nós achamos que nós não aceitaríamos essa atitude de um cônjuge nosso, por que Jesus ele tem que aceitar a sua atitude assim? Por que ele tem que aceitar isso? Várias vezes nós enxergamos o pecado sendo encarado como um adultério, como uma infidelidade. Lá em Jeremias 3,20 fala assim, mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Em Ezequiel 16,38, eu a condenarei com castigo para as mulheres que cometem adultério. Ou seja, o que acontecia com uma mulher que adulterava naquela época? Ela morria. E o salário do pecado é a morte. E a criptonita, ela rouba a sua vida até você morrer. Qual é a sua? Qual é a sua? E aí falamos, pastor, mas você não está entendendo, isso é no tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. É verdade. E Tiago, agora mesmo, enquanto a igreja estava sendo fundamentada, ele fala assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E o texto de Tiago, no tempo da graça, é um texto mais radical do que os outros. Porque em Jeremias e em Ezequiel, ele trata o adúltero como infiel. Mas Tiago, ele trata um adúltero como um inimigo. Ou seja, a criptonitas, ela vai agir na sua vida até te colocar num ponto de inimizade contra Deus. Ela te coloca numa posição de inimigo. E agora responde para você mesmo.
O que Deus fez com os inimigos dele relatado na Bíblia? Exterminou todos. Então ela vai roubando a nossa força, até que ela nos coloca na frente do exército que vai contra Deus. E aí nós já não somos mais enxergados como um cônjuge, mas como um inimigo que está prestes a ser exterminado. E nós sabemos que todos pecam. Só que nós sabemos que os jovens, por si só, eles gostam de um pouquinho mais que os outros. Por que será, Diegão? Drogas, mulheres, rapazes, bebidas, pornografia, mentiras, fofocas, intrigas, rebeldia e tantas outras criptonitas têm roubado a sua força. Mas o mais irônico de tudo é que Deus ele só nos quer dar o melhor para a gente. Ele só quer dar o melhor para nós. Ele só quer ser o nosso provedor. Ele só quer ser o nosso amado. Mas o mundo, um amante sedutor, ele vai te seduzindo na sua fraqueza, ele vai roubando a sua força, até que você esteja perdido. E quando você, olha, isso é muito forte, e quando você não tem mais nada para oferecer para ele, ele te coloca como inimigo de Deus, porque para ele você é descartável. Foi bom enquanto durou. Quantos aqui já tomaram um pé assim? Foi bom enquanto durou, mas sabe, agora eu estou em outro momento da minha vida, né? Estou conhecendo pessoas novas, é uma nova fase, né? E é isso que o diabo faz com a gente, é isso que o mundo faz com a gente. Olha, foi bom enquanto durou, mas estou em outra já, agora você não serve mais. Você não tem mais nada para eu extrair de você. Em Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas o final vai conduzi-lo à morte. Parece bom enquanto está durando. Parece bom enquanto está acontecendo. Parece que temos prazer enquanto acontece. Mas na verdade nós estamos sendo trilhados para a morte. Para a morte, jovem. Cuidado com os métodos sedutores do mundo. Vou mandar que falta 15 já. Em 2 Coríntios, mais uma vez, lá no verso 12, capítulo 21, olha o ponto que chegou a igreja de Coríntios. 21, versículo 21. Eu vou ler na minha versão aqui, tá bom? Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente, por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo está dizendo que havia crentes ali que tinham pecado, mas que tinham deixado o tempo passar, mas não tinham se arrependido. E a imoralidade sexual e a libertinagem está relativamente ligado ao prazer. Ou seja, tudo que faz você ter prazer sexualmente, fora da aliança de casamento, é visto como libertinagem e imoralidade sexual por Deus. Seja masturbação, seja sadomasoquismo, enfim. Tem gente que gosta de ficar se batendo. É pecado. E Paulo ele fala assim, olha, eu receio, em outra versão, eu tenho medo.
Eu tenho medo de ir aí visitar vocês outra vez e que Deus me humilhe na frente de vocês. Porque aí tem pessoas que pecaram e não se arrependeram. Queridos, teve um momento na minha vida que eu precisei tomar um posicionamento e que eu precisei ter uma postura. Eu lembro que quando nós só pecamos, quando nós só farriamos, quando nós estamos na parte boa do pecado, na parte gostosa, sabe? A parte que nós queremos mais. Mas chega um momento que depois esse prazer vai acabando. E eu me lembro que no dia que eu me converti, eu tive meu primeiro encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, eu recebi uma mensagem. E nessa mensagem falava assim: Danilo, olha, tem um amigo nosso, fulano, ele acabou de ser esfaqueado numa briga aqui na balada tal. E justamente nesse dia que eu tinha me convertido, eu estava combinando de sair com essas pessoas. Mas eu não fui. E queridos, eu comecei a pensar que eu era crente há muito tempo já. E eu comecei a orar, para que Deus poupasse a vida dessa pessoa. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: Danilo, essa facada era para você. Essa facada era para você. Era para você morrer. E eu lembro que naquela noite eu não tinha conseguido dormir direito. Eu lembro que alguma coisa estava incomodando muito. E eu não sabia o que era. E eu não sabia o que era orar. Eu não sabia o que era me relacionar com Deus. Mas eu resolvi, de última hora, ir para aquele retiro que estava acontecendo. Cheguei lá depois que todo mundo já tinha chego. Todo mundo foi de ônibus. Eu cheguei de carro. Mas era porque mesmo eu tendo deixado o diabo extrair toda a minha força, aquela criptonita me roubar tudo que eu podia dar, não podia dar mais nada. E quando o diabo ia colocar-me ali no exército que é visto como inimigo por Deus, para ser exterminado, para ser morto. Queridos, é isso que me impressiona em Jesus, sabe? Porque Ele olha e fala assim: agora chega. E sem eu saber de nada, eu cheguei para aquele jantar sem saber de nada. E eu cheguei com tudo que eu tinha naquele jantar. E eu lembro que, estou falando jantar para vocês fazerem um paralelo com o vídeo, tá? Era um retiro. E eu lembro que eu me sentei na mesa aquela noite. E eu comecei a tentar apresentar meus argumentos para Jesus, porque eu fazia tudo o que eu fazia. Só que chegou um momento que os argumentos acabaram. Eu posso falar para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu perdi os meus argumentos. E falar: Jesus, eu não quero mais nada disso. Eu preciso só do Senhor na minha vida hoje. E quando nós nos arrependemos é quando nós não escolhemos a tentação, mas quando nós escolhemos o escape. E queridos, preste atenção, que essa carta que Paulo mandou foi para nós, Igreja de Cristo, que estamos perdidos muitas vezes. Temos cara de vivo, mas estamos mortos por dentro, arrebentados por dentro. Eu acredito mesmo que Jesus, Ele quer dar uma segunda colheita para a gente, ainda mais extraordinária do que a primeira. Como eu disse no início da mensagem, nós já vemos os frutos começando a brotar. Só que ainda tem muita coisa que rouba a nossa força aqui dentro da igreja. O que tem roubado a sua força, jovem? O que tem roubado a sua força? Pregamos aqui há alguns dias que Jesus, Ele veio pregando uma mensagem: arrependam-se
e credes no Evangelho. A primeira chamada é o arrependimento. Ou seja, deixe os seus outros relacionamentos para trás. Deixe os seus outros senhores por aí. Porque eu estou na mesa hoje esperando você. E queridos, de verdade, o desejo do meu coração é que todos vocês, como o evangelista Lucas 13, 24 a 27, ele diz assim: olha, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são. E vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em suas ruas. Mas ele responderá: não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E o Justin, nesse vídeo aqui, ele não conhecia ninguém que estava na mesa. Pastor, você está equivocado. Ele conhecia a esposa, ele conhecia a Ângela. Nesse momento, ele deixou de conhecer ela. Ângela, como esse é o seu restaurante favorito? Nós nunca viemos aqui. É a primeira vez que nós estamos aqui. Quem é esse aí? Quem é esse? Quem é esse? Quem são vocês? Eu não conheço vocês. E queridos, em nome de Jesus, eu tomei uma decisão há algum tempo, vocês sabem disso. E no começo, quando eu tomei essa decisão, algumas pessoas me procuraram no particular e falaram assim: pastor, o senhor não percebeu que o culto deu uma enxugada? Você está perdendo as pessoas. Eu falei: não. Elas já estão perdidas. Se elas não receberem a palavra, elas já estão perdidas dentro da igreja. Mas as pessoas voltam, sabe por quê? Elas voltam porque quando o mundo descarta elas, elas não têm para onde correr. Elas precisam voltar para onde tem refúgio. Elas precisam voltar para onde Jesus está. E chegar na mesa toda desarrumada, sem maquiagem. Falando: Jesus, eu não estou viva, eu estou morta. Mas o sopro do Espírito traz vida de novo. Eu quero chamar vocês que querem fazer um compromisso essa semana. Nós vamos durar 3 semanas nessa série. Hoje você precisa identificar a criptonita da sua vida. Na próxima semana nós vamos falar sobre o que efeitos essas coisas causam na vida do ser humano. E por último, no 3º dia, nós vamos falar sobre a eliminação de uma vez por todas da nossa vida. Sabe a história da cerveja e do torresmo? Hoje nem todos os meus familiares são evangélicos ainda, mas hoje eu já posso sentar na mesa com eles e pedir uma Coca-Cola. E para falar a verdade para vocês, muitas vezes eles ficam constrangidos de pedir a cerveja. Então eu quero falar para vocês, vai chegar o tempo, jovem, que essa criptonita não vai fazer mais parte da sua vida, mas hoje, se você identifica na sua vida algo que rouba a sua força, você não vai precisar falar para mim o que rouba, você sabe o que rouba. Em nome de Jesus, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você, em nome de Jesus. É um momento em que nós não precisamos ter vergonha. É um momento em que nós não precisamos nos importar com o que as pessoas estão pensando de nós. Pense que Jesus, Ele é o único na sua vida. Pense que Jesus é único. Se você tem vergonha de vir aqui, se ajoelhe aí no seu lugar. É um tempo de exposição. Você vai expor diante de Jesus
todos os seus amantes. Fala: Jesus, eu tenho todos esses amantes, mas eu não quero mais. Eu não quero mais ter esses amantes, Jesus.